Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre musicalização infantil, sobre contação de histórias e como eu não sou especialista do assunto, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a Natália Pellegrino. Bom, pessoal, estou aqui com a Natália Pellegrino. Seja bem-vinda, Natália. Obrigado por ter aceito o convite para fazer esse vídeo com a gente. Então, Natália, fala um pouco de você, um pouco do seu trabalho. Então, eu sou professora, né, formada em Uhum. pedagogia. Na verdade, assim, a profissão, ela me escolheu, né? Não sonhava, Legal. não era um sonho meu, um objetivo, mas acabei sendo apresentada a um trabalho voluntário, né, numa creche, e aí me apaixonei pela profissão e principalmente pelo ato de contar histórias, né? Dentro da minha profissão, além da troca de experiência que eu tenho, da troca de conhecimento entre eu e as crianças, o contar história é um momento lúdico, um momento Uhum. mágico que só quem vive sabe como é que é. Então é super Até bacana. porque da aula é guerrilha, né? Matar um leão por Pois é, dia. sim. E diz aí, quais são as atividades que você costuma fazer com as crianças que envolva contação de histórias? Você usa bastante a parte de musicalização? Conta um pouco pra gente. Então, os meus alunos, eles têm 4 anos, né? Eu trabalho com educação infantil. Uhum, E, assim, dentro do contar histórias tem uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar, inclusive a música, né? Tem uhum, histórias cantadas, inclusive, que são bem legais. Quanto mais você soltar a imaginação, mais eles entram ali na brincadeira e é super legal. uhum. Agora, o ato de contar histórias, ele vai muito mais do que você simplesmente abrir um livro e ler, né? Você precisa ter um planejamento, tomando cuidado com a faixa etária, né? Das crianças, o gênero textual que você está trabalhando, né? O tempo de duração das histórias, porque cada faixa etária tem um tempo de duração, né? De concentração Hum. das crianças, né? E varia muito esse tempo de concentração? Por exemplo, você dá aula para crianças de que idades? De 4 anos. De 4 anos? Mas aí, por exemplo, você consegue contar a mesma história para uma criança de 4 anos e para uma de 7, por exemplo? Muda muita coisa? Depende muito, né? Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, ela tem em média 20 minutos de concentração, né? 20? 20 minutos. Então, assim, dependendo do gênero textual, você até consegue contar para uma criança de 7. Mas Uhum. o foco dela e o interesse dela vai ser um pouco diferente, né? Não. Geralmente, com a educação infantil, a gente usa uma linguagem mais maternal, histórias mais tranquilas, né? Mais infantis mesmo. E com o fundamental, que é a partir dos 7 anos, a gente já conta coisas como histórias de pirata, mais voltadas para aventura, né? Que é o que eles gostam mesmo. E quanto mais velho vai ficando, menos tempo você prende a criança ou ao contrário? Depende muito da turma. Tem turma que é super agitada e você conta uma história de 10 minutos e mesmo assim eles não vão focar muito ali. E Uhum. tem história que você pode ficar meia hora. Tem histórias, inclusive, que eu leio um trechinho do livro por dia. E aí eu vou perguntando para eles, olha, o que vocês acham que vai acontecer? Ah, mas vocês só vão saber amanhã, o próximo capítulo é dessa história. Então é super legal. Nossa, É legal. uma maneira de prender a atenção deles, né? Uhum. E que tipo de ferramenta assim você usa? Porque assim, contar uma história não é, como você mesmo falou, não é só abrir um livro, página um e era uma vez o Lobo Mal, né? Uhum. Com certeza existem uma série de técnicas que você precisa ter para aprender atenção ou cuidados. Como é que funciona essa arte de contar histórias? É muito preparo antes, é pensar no antes. Então, assim, Uhum, o que objetivo eu quero atingir ao contar essa história? Eu quero contar uma história apenas para encantar, para trabalhar um conteúdo, né? Então, vai uhum. muito depender do objetivo que eu quero atingir, né? E planejar. Eu não posso simplesmente abrir um livro e contar. Posso também se eu conhecer a história. Porque às vezes você pega um livro ali aleatório, sobrou 5 minutinhos na minha aula, eu vou pegar um livrinho ali na caixinha e vou ler. Mas aí essa história pode acabar com um final não muito legal, que pode assustar as crianças, enfim. Então tem que Putz, ter realmente legal. um planejamento, né?
Legal, maneiro. Bom, então aproveitando a presença da Natália aqui, a gente vai numerar 3 cuidados que você precisa ter para contar a história. Lembrando que esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai ser focada na parte de educação e vai estar aqui no Sonata TV. E a parte 2 vocês vão no canal da Natália, que é o Lá Vem História, tá? Então, assiste esse vídeo, terminou, clica lá no canal da Natália e assiste a parte 2. Eu vou deixar também um card e também na descrição do vídeo. E vamos para o primeiro tópico. Então agora nós vamos para o nosso primeiro tópico, que é criar uma expectativa, um encantamento antes dessa história. Esse aluno, ele precisa querer muito saber o que é que vai acontecer dentro dessa história, né? Então, como eu faço? Geralmente eu peço para alguém entregar lá na sala de aula uma cartinha que é escrita pelo personagem principal. Então, olha, eu sou fulano, vocês vão conhecer a minha história, na minha história vai ter isso, isso, isso. O que vocês acham que vai acontecer? Então, para deixar esse aluno realmente curioso, né, do que vai acontecer. Uma caixa surpresa com elementos da história. Nossa, turminha, o que será que tem dentro dessa caixa? Vamos descobrir. Será que é uma história que tem aqui dentro? Será que é um personagem? Será que cabe um lobo aqui dentro dessa história? E para instigar mesmo a curiosidade deles, né? Uma caça ao tesouro, também já fiz, e no final, o que tinha dentro do baú era o livro com a história que nós íamos contar, então eles ficaram muito contentes, né, da gente caminhar a escola inteira seguindo as pistas do pirata e no final chegar era o livro, né? O tópico 2, que é durante a história. Então, ok, cheguei até aqui, agora eu vou continuar encantando essa criança. Como eu vou fazer? Eu vou cantar uma música para que ele entenda que a história vai começar. E essa história, essa música, geralmente, ela vem com instruções. Então, chegou a hora da nossa história, vamos ouvir com atenção, agora não pode falar. Então, tem várias musiquinhas aí que você pode cantar antes para que ele entenda que a história vai começar. E ele precisa ficar em silêncio e prestar atenção. Criar elementos para cada personagem. Então, eu não posso contar a história da casa sonolenta, que é uma casa tranquila, onde todo mundo dorme, com a voz alta, né? Então, eu tenho aí que usar a entonação da minha voz, dependendo aí de cada tipo de texto. Eu não posso ler um conto de fada, contar um conto de fadas desanimada. Não, você tem que ter todo aí um jogo de cintura para entrar mesmo no personagem, deixar fluir, né? Você tem que ser meio que artista nessa hora e viver mesmo cada personagem, né? Colocar legal. também música ambiente, que é muito legal. Então, se é uma história, uma contação de terror para as crianças do fundamental, por exemplo, eles adoram contos de terror, então colocar aquela musiquinha de fundo para eles entrarem mesmo no clima. E o tópico 3, que é ao terminar a história. Então, ok, acabou a história, mas e aí? Será que acabou mesmo? Será que é hora de bater palma? Então, eu geralmente uso uma música ou uma frase, né? Por exemplo, essa história entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. E quem gostou, bate palma. Então, agora eles entenderam que essa história terminou. E aí eu já posso linkar também essa história. Então, por exemplo, eu contei a história da abelha abelhuda. Eu posso já linkar essa história com a musiquinha da abelha. Geralmente eu uso a música do Moraes Moreira, né? Abelhas, que é super divertida. Então a gente dança lá com a personagem da história. Mas e aí, turminha? Com que letra será que começa a palavra abelha? Será que vocês conseguem descobrir? E aí já uso esse gancho para trabalhar a vogal A, né? Outros elementos com a letra A. Enfim, é isso. Legal. Pô, cara, realmente é muito interessante. E na parte do começo, dos cuidados que você precisa ter antes de contar a história, a parte de criar expectativa, é mais para que a criança, pelo que entendi, saia do ambiente escola e ela realmente entre na história, né? Você meio que prepara a criança para poder conseguir absorver tanto a história quanto o conteúdo. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Ele precisa estar ali focado. Ele tem que querer muito ouvir essa história. Tem que criar realmente uma big expectativa para que ele preste ali atenção. Prestando atenção, ele vai conseguir entender tudo o que vai acontecer e vai se encantar, né? Porque a aprendizagem, ela vai muito a partir do lúdico, né? Quanto mais pro lúdico e divertido for, mais ele vai aprender, né?
Sim, até porque você mesmo comentou que você tem uma janela de 20 minutos para conquistar a criança, né? Senão ela Exatamente. dispersa. Então, até mesmo durante as histórias, você precisa estar sempre colocando algum elemento, colocando alguma coisa para que não perca o foco da criança nunca na história, porque acho que uma vez perdeu, é bem difícil trazer ela de volta, né? E muitas vezes, assim, eles participam também da história. Então, na história dos Três Porquinhos e o Lobo Mau. Ah, agora vocês vão ajudar o lobo, então, a soprar a casinha de madeira. Então, ajuda. Assopra todo mundo. Então, Fazer trazer eles ele mesmo para realmente dentro, entrarem na né? história, né? Eles realmente Isso. participarem da história, não só como ouvinte, né? Uhum. Ah, tá. A ideia, então, vou fazer um gancho entre a história e o conteúdo que você precisa passar para que a história não fique simplesmente um passatempo. Ela tem uma função pedagógica dentro Pode ser da também. história. Depende muito do objetivo. Então, eu posso contar uma história apenas para ampliar um repertório de palavras dele. Posso linkar com um Hum. conteúdo, com uma música, com um jogo, né? E você Depende muito pode do contar objetivo. uma história simplesmente realmente só como entretenimento para passar o tempo da criança, ou de repente eles estão, sei lá, num semestre agitado e você quebrar isso com histórias, ou necessariamente você tem que ter, a história tem que estar ligada a algum conteúdo programático? Não necessariamente, pode ser uma contação de história por prazer, para que eles conheçam coisas novas, para ampliar mesmo o repertório Uhum. de palavras dessa criança, né? O repertório de histórias dela. E pode também estar ligado a um conteúdo que eu quero trabalhar, né? Então tem diversas formas. É porque a história ela traz vários benefícios, né? Então eu posso Uhum. ensinar o comportamento leitor lendo um livro. Como eu leio um livro? Eu sei que eu tenho que virar a página para tal lado, preciso começar assim, assim, assim. Tem lá o ilustrador, tem lá a editora, quem fez esse livro, né? Trabalhar conteúdos, enfim. Bom, então é isso aí, pessoal. Essa é a primeira parte do vídeo. A gente vai continuar essa conversa lá no canal da Natália, que é. Olá, vem história. Então, entrem lá no Lá Vem História, que vai estar a segunda parte, onde a gente vai estar focando mais na parte musical. Se inscrevam lá no canal dela, curtam, assistam todas as histórias que são maravilhosas. E a gente se vê no canal dela. Um abraço.